Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão aqui do nosso Oftcast, momento que a gente vai falar hoje sobre a primeira parte de glaucoma. Mas Flávio, como assim primeira parte? Você sabe aí que está em casa, já estudou aí glaucoma e sabe que realmente é uma área muito extensa. Então, para facilitar essas nossas revisões e otimizar o seu tempo aí, por exemplo, na sua estrada, no seu trabalho e tudo mais, a gente vai dividir essa parte de glaucoma em duas. E hoje a gente vai ver os primeiros temas que a gente estudou sobre glaucoma, passando pela parte de base, que a gente vai ver a questão do seio camerular, tonometria e um monte de coisa legal que inclusive cai bastante na parte de bases, mas a gente vai começar a dar os primeiros passos naquela parte mais clínica realmente. Então a gente vai falar também sobre o glaucoma primário de ângulo aberto, o glaucoma primário de ângulo fechado, hipertensão ocular, o glaucoma de pressão normal e também a gente vai finalizar com o glaucoma neovascular. E hoje, para esse podcast, além de mim, eu tenho a honra de estar aqui junto do professor Pedrinho e também do professor Hugo. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, é um prazer muito grande falar da melhor subespecialidade aqui da oftalmologia, que é o glaucoma, junto com outro glaucomatólogo, meu amigo Hugo aqui. Tá em menor número hoje a retina aqui, hein, Flavinho? É verdade, hoje eu tô em desvantagem, mas em breve a gente também vai gravar o de retina, né? Aí a gente vai falar realmente da melhor especialidade. Mas Hugo, seja muito bem-vindo também ao nosso podcast. Fala pessoal, tudo bem? Então a gente vai falar sobre esse tema aí, o glaucoma, um tema importante na prova e mais importante ainda na prática, né? Porque a quantidade de pacientes com glaucoma que aparece pra gente não é brincadeira, né? E sem mais enrolações, vamos começar esse nosso papo hoje, voltando às bases. Pedrinho, tá com você, meu querido. Perfeito, pessoal. Então, para a gente entender esse mundo à parte que é o glaucoma, nós temos que compreender muito bem as suas bases. E para começar, a primeira coisa que nós temos que saber é sobre a dinâmica do humor aquoso na câmara anterior, sua produção e onde ele é drenado. Por quê? Isso tem um papel fundamental no mecanismo de funcionamento da pressão intraocular. Então, pessoal, o humor aquoso ele é produzido lá no corpo ciliar, no epitélio não pigmentado da sua pars plicata, e ele circula da câmara posterior até a câmara anterior, onde ele é drenado no seio camerular. Pessoal, lembrando sempre na câmara anterior, duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o humor aquoso ele tem uma circulação em forma de corrente de convecção. Então ele sobe quando ele está mais perto da íris e ele desce quando ele está mais perto da córnea. E o humor aquoso ele tem uma função de manutenção da pressão intraocular, ele também faz a manutenção da nutrição da câmara anterior, nutrição endotelial, do cristalino, e a sua produção, você tem que saber como ela é feita. Então, ela é feita por três formas principais. E essas três formas principais sempre tentam te confundir na prova. A principal delas é a secreção ativa, através da bomba de sódio e potássio, ATPase. Mas nós temos outras duas também que são importantes que você saiba. A ultrafiltração e a difusão simples. Além disso, o humor aquoso, ele tem características que tem que saber para a prova, e o professor Daniel, ele criou esse mnemônico, essa forma de guardar, e é uma forma que nós sempre utilizamos. Então, vocês têm que sempre saber que o humor aquoso, a sua composição, quando comparada ao plasma, é de uma limonada corredora. Então, pessoal, por quê? Quando você tem ali uma limonada corredora, você tem limonada, um aumento da vitamina C, corredora, ela tem ali um suor muito grande, então você tem sódio, cloreto, e também quando ela corre, você tem ali a produção de ácido lático. E é justamente o que temos ali no humor aquoso aumentado. Então a gente tem no humor aquoso aumentado em relação ao plasma o sódio, o cloreto, o ácido ascórbico e o ácido lático. Já em relação ao que está diminuído, nós temos aminoácidos, proteínas, glicose, ureia e bicarbonato. Isso de entender que as proteínas elas não podem estar em uma grande quantidade no humor aquoso é muito fácil. Por quê? Nós precisamos de um meio óptico transparente, né, Flavinho? Então ali nós temos que ter uma menor quantidade de proteínas que tornam opaca esse meio óptico. Então nós temos justamente a barreira hematoaquosa para que nós possamos ter um meio transparente. E tá bom, nós temos ali um pouco de albumina, mas em uma concentração muito menor quando nós comparamos com plasma. E quando a gente quebra essa barreira, né, tipo numa situação de trauma ou, por exemplo, no uveíte, é justamente por causa dessa quebra de barreira que a gente vê agora as células ou uma proteína em maior quantidade
daí vem a parte de base, né, Pedrinho? Exatamente. E quando a gente tem ali também, que fala que tem uma concentração similar ao plasma, nós temos potássio, cálcio e fosfato, tá bom, pessoal? Né? Então ali, limonada, corredora, e tem gente que gosta de acrescentar o salgada para lembrar do suor, né? Então tem até um desenho clássico do professor Daniel, não vamos nos esquecer. Então, entendemos a produção e a composição do humor aquoso, nós vamos agora passar para o seu local de drenagem, que é o seio camerular. Onde que ele está localizado? Lá na junção entre a córnea e a íris, no ângulo da câmara anterior. E ali, pessoal, ele tem uma série de estruturas que clinicamente mais para frente nós vamos discutir, que você consegue analisar na gonioscopia. E elas são a linha de Schwalbe, então mais externa linha de Schwalbe, que é a terminação periférica da membrana de Descemet, trabeculado anterior, que é o trabeculado não pigmentado, o trabeculado posterior, que é pigmentado, o esporão escleral e a faixa ciliar, né, que nada mais é do que a faixa anterior ali do corpo ciliar, que a gente consegue observar até o final da íris ali, que se encontra justamente com essa faixa ciliar. E essa questão da drenagem, ela tem uma via de drenagem muito cobrada nas provas. Então, o sistema de drenagem, nós temos que dividi-lo na via, né, convencional, que é através do trabeculado, e na via uveoescleral, que ela é a via que a gente fala que não é convencional, né? Então, isso a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande. O trabeculado, pessoal, ele é dividido em 3 partes, né? Então, nós temos a parte uveal, que ela é a que tem a maior drenagem e está em contato com a câmara anterior, a córnea escleral e a justa canalicular, que ela é mais estreita e tem uma maior resistência à drenagem. O que é importante que você saiba também? Que o endotélio ele reveste o trabeculado pela parte interna. Esse líquido que é drenado pela via trabecular, ele corresponde mais ou menos a 90% do que é drenado, e é uma via que a gente considera que ela depende da pressão intraocular. Então, quanto maior a pressão intraocular, maior a drenagem que ocorre nesse local. E uma coisa importante é, após o trabeculado, nós temos a drenagem ali para o canal de Schillen, que é o seio venoso da esclera, onde nós temos ali justamente a continuidade da via de drenagem trabecular. Após ali o canal de Schillen, nós temos plexos esclerais profundos, plexos interesclerais, até voltar para a circulação sistêmica, tá, pessoal? E aí, uma outra coisa que nós temos que saber é a via uveoescleral. A via uveoescleral, ela é a via considerada pio-independente, né? E essa via, ela é responsável por mais ou menos 10% da drenagem. O que é importante saber? Em crianças até 1 ano de idade, essa via ela tem uma importância maior do que a via trabecular, mas depois a via trabecular, que é a convencional, ela vai ganhando importância. E aí, pessoal, perfeito. Entendemos a questão da drenagem, entendemos as 2 vias, entendemos também a divisão da via trabecular. Nós temos que entender agora como que funciona o comportamento, a dinâmica da pressão intraocular. Então, pessoal, a pressão intraocular aumentada, ela é sinônimo de glaucoma? Não, nunca você pode dizer isso. Porém, ela é um dos principais fatores de risco e é o único fator de risco modificável. É o fator de risco em que nós vamos atuar no tratamento. Então, é fundamental nós entendermos justamente o seu comportamento. Primeira coisa importante você saber, qual é o valor da pressão intraocular médio na população? Então, a média da população é entre 15 e 16 milímetros de mercúrio. E para que o paciente seja considerado um hipertenso ocular, ele tem que ter uma pressão maior do que 21 milímetros de mercúrio. Então, pessoal, bastante atenção quando você tem ali um paciente, para você poder classificá-lo ali de acordo com o hipertenso ocular ou com uma pressão intraocular que esteja normal. O que é importante sempre frisar? Um paciente com 18 de pressão intraocular, ele pode estar bem controlado, pode também ali não ter nenhum dano no nervo óptico, porém, em pacientes que já têm um nervo óptico mais frágil, esse 18 pode não ser a pressão intraocular alvo para esse paciente. Bem como tem pacientes que convivem com a pressão intraocular 24, 25 e não tem dano no nervo óptico. E aí, pessoal, o que é importante também saber da pressão intraocular? Ela tem uma variação circadiana, com níveis máximos acontecendo ali na manhã, e ali no período da noite nós temos menores valores. E o que em relação à pressão é mais importante para pensar em relação à progressão do glaucoma? Nós temos que definir o conceito de pressão intraocular alvo.
A pressão intraocular-alvo é a pressão intraocular que aquele paciente suporta sem ter um dano às suas células ganglionárias e fibras nervosas do nervo óptico ou o mínimo possível. É importante saber que pode ser o mínimo possível, porque infelizmente em alguns pacientes, mesmo com a pressão intraocular controlada, nós temos uma progressão da doença. Porém, a gente tenta jogar ela para o mínimo possível. E o que é mais relacionado a danos lá ao nervo óptico? Picos pressóricos, pessoal. Por muito tempo se discutiu se era a flutuação da pressão ou a presença de picos, e foi verificado que a presença de picos ela é realmente mais danosa para o nervo óptico. E aí, pessoal, perfeito. A gente entendeu como é que funciona o comportamento da pressão intraocular, e agora nós vamos entender como que nós vamos fazer a medida da pressão intraocular. A primeira delas que nós temos é a tensão óculo-digital, né, pessoal? Que é muito rudimentar, e ela é muito interessante, por quê? Porque o mais interessante dela é comparação de pressão entre os dois olhos. Então, ela tem sim seu valor, mas é muito pouco fidedigna. E quando nós falamos em padrão ouro, nós temos o nosso famoso tonômetro de aplanação de Goldmann, que é esse companheiro nosso do ambulatório, que é muito comum, e ele faz uma aplanação da córnea, porque quando você conhece a área que você exerce uma determinada força, você conhece a pressão, através da chamada lei de Imbert-Fick. E ali, na pontinha do tonômetro, nós temos uma área pré-determinada de 3,06 milímetros, que é a área que nós temos ali de padrão ouro. Nós temos outros tonômetros também de aplanação que nós temos que citar principalmente as palavrinhas-chave dele para que vocês lembrem na prova. Então nós temos o tonômetro de Perkins, que é portátil, e nós temos também o Tonopen, que é um tonômetro que você consegue, que também é portátil, e ele tem uma área de aplanação menor. Então ele é muito interessante para pacientes que têm irregularidades ou cicatrizes corneanas. Passando para outros tonômetros que podem cair na prova, e aqui eu gostaria muito da atenção de vocês para as imagens. Nós temos aqui um tonômetro de Schiotz, que é o tonômetro de indentação. Então você faz ele com o paciente deitado, indenta a córnea dele, pega o pezinho residual e compara com o valor de referência para verificar qual que é a pressão intraocular desse paciente. Então, o tonômetro de Schiotz é um tonômetro fundamental para que você conheça para a prova. Temos também aqui na imagem o tonômetro de Pascal, que é o tonômetro de contorno dinâmico. O que que ele faz de tão bacana? Ele consegue medir a pressão intraocular, tanto na sístole quanto na diástole, e fazer medidas contínuas. Então, é um tonômetro que cai bastante em prova. Outros tonômetros que podem cair, só para vocês conhecerem, o tonômetro de sopro, que é aquele que você usa muitas vezes no seu consultório para triagem, que o paciente toma o maior susto quando toma aquele soprinho. Ele não é bom para pressões intraoculares extremas. Então, aquele paciente que já fez uma trabeculectomia, tem uma pressão ali mais para baixo, ali 6, 5, ele não é bom, ele não é fidedigno. Ou pacientes que têm uma pressão intraocular muito alta. Então, caso você tenha ali um paciente nessas condições, você tem que seguir o padrão ouro. Pessoal, em relação à pressão intraocular, a última coisa que eu preciso saber. Fatores que hiperestimam a pressão intraocular e fatores que hipoestimam. Então, pessoal, quais são os fatores que hiperestimam a pressão intraocular? Você colocar muita fluoresceína ali para fazer a medida. A espessura corneana central maior, então uma paquimetria maior. A questão do astigmatismo é controverso, mas a presença de um astigmatismo, ela muda a pressão intraocular. E a manobra de Valsalva, ela não hiperestima, ela realmente aumenta a pressão intraocular. Então isso é muito importante. E já no fator ali de hipoestimar, uma paquimetria mais fina, uma espessura corneana central mais fina, a cirurgia refrativa justamente por alterar a biomecânica corneana e justamente também diminuir a espessura corneana central. E aqui uma questão que você tem que ficar esperto, edema de córnea. O edema de córnea, ele torna toda a córnea mais molenguinha. E aí você tendo uma córnea mais mole, você tem ali uma pressão intraocular hipoestimada em pacientes que têm um edema de córnea, mesmo que a paquimetria esteja mais espessa. Isso é o dia a dia do nosso ambulatório, né, Flavinho? É verdade. Inclusive, falando de dia a dia, eu queria fazer 2 comentários aqui. Você comentou muito bem sobre a pressão intraocular-alvo. E aí, 2 semanas atrás, chegou para eu discutir um caso de um residente que... Putz, ele chegou para mim assim e falou, olha, minha paciente aqui, ó, o campo visual tá mostrando progressão, mas a pressão dela tá 10 milímetros, não tem pico, como você falou que era alguma coisa muito importante. Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, quando eu estava estudando para a prova de residência, quando eu li o conceito da pressão intraocular-alvo, aquilo ali me deu uma certa acalmada no coração. Aí perguntei para a residente, olha, qual que é o conceito da pressão intraocular-alvo? Ela me disse, né, até um abraço para Carol. Olha, é aquela pressão em que a gente não tem progressão do glaucoma. Aí eu falei, certo, metade correto.
Qual que é a outra parte da definição? É aquela em que a gente retarda ao máximo a progressão, né? Então, esse paciente já tinha esgotado tudo que dava para fazer, tinha essa pressão e mesmo assim, infelizmente, estava tendo progressão, né? E a segunda coisa que eu queria comentar é sobre esse tonômetro histórico que você comentou de Schultz, né? Que você falou da indentação. E aqui, realmente, galera, é muito interessante que você apoia isso aqui, de fato, no olho do paciente, como você comentou, tá deitado. E aqui você tem uma certa leitura. Aqui ainda não é a pressão intraocular-alvo. Lá na caixinha do aparelho, que é histórico, é interessante, sua mãe tem, meu pai tem também. Exato. Dá para ver na caixinha que tem uma tabelinha que você coloca o valor que você encontrou aqui e lá tem uma correspondência com a pressão intraocular-alvo, né? Só pra minha mãe não ficar brava, pessoal, ela ganhou de um outro oftalmologista que deu todo acervo pra ela, que foi o primeiro oftalmologista da nossa cidade, lá no sul de Minas, que é o Fenas. Então, mãe, um abraço pra você, né, pro meu pai, que também são oftalmologistas, mas não é deles, né, enfim, é um acervo histórico que eles têm. Boa. E um abraço também pro pai do Flavinho aí, que é um grande mestre que nós temos aí, Dr. Oswaldo Travas. Muito bom. Abraço, pai. E agora, pessoal, então assim, glaucoma, até o Flavinho falando muito dessa questão de residente chegava assim, às vezes, né, ano passado na preceptoria e falava, a pressão intraocular, ela aqui do paciente é 14. Eu falava, calma. E o restante, pessoal? Glaucoma não é só pressão intraocular. A gente precisa falar de todo o conjunto de coisas para a gente dar nome, sobrenome para o glaucoma, entender essa patologia com a complexidade que ela tem. E a análise do nervo óptico, pessoal, ela é fundamental. Ela é um ponto-chave para que nós possamos definir se esse paciente tem ou não glaucoma. Por quê? O paciente que tem glaucoma, ele tem alterações do disco óptico e das camadas de fibras ganglionares da retina. Para a gente entender um pouco sobre o nervo óptico, é importante entender que ele é composto por 1.200.000 axônios das células ganglionares da retina que confluem e elas chegam ao disco óptico. Se você ali usar como referência a região macular, você tem uma disposição que ela é muito característica das fibras. Então, as fibras temporais, elas vão chegar ao disco óptico na região superior e inferior. As fibras nasais chegam à região nasal e as fibras do feixe papilomacular chegam na região temporal. E isso é fundamental também para a gente entender a fisiopatologia do glaucoma, onde nós temos ali um dano maior, uma maior região de vulnerabilidade das regiões superiores e inferiores do disco óptico. Logo em seguida, nós temos que entender também que o disco óptico ele é muito variável. Então, tem pacientes que têm discos ópticos grandes, discos ópticos pequenos, e diferenciar o paciente que tem glaucoma de um paciente que tem um disco óptico um pouco diferente é fundamental. E aí, para isso, nós temos algumas medidas que vão te ajudar. Em relação ao diâmetro. O diâmetro ali mais ou menos médio é de 1,88 na horizontal e 1,88 na vertical e 1,77 na horizontal e uma área de 2,69 milímetros quadrados. Se a gente tem um nervo óptico muito grande, a área central em que nós temos uma depressão, que é chamada de escavação, ela é maior. E no nervo pequeno, se a gente tem ali um nervo menor, a gente espera uma escavação maior. E aí, a partir daí, entendendo isso, o que nós temos como sinais do glaucoma que você tem que suspeitar dessa presença durante o seu exame físico? Primeira coisa, aumento da relação escavação-disco. Quando você tem um aumento da relação escavação-disco acima de 0,7, isso é normal em cerca de 2% somente da população. E caso você tenha, além desse aumento, um aumento maior na região vertical e uma assimetria maior do que 0,2 entre escavações dos dois olhos, você tem que ter uma atenção especial a esse disco óptico. Então, a escavação aumentada é igual ao glaucoma? Não, se você tem um disco óptico grande, você pode ter uma escavação grande. Porém, justamente essas relações são muito importantes de serem feitas. Outras coisas que você tem que ficar esperto. Você tem que ficar sempre atento à presença de escavação nasal. Então, se a parte nasal foi escavada, os vasos fizerem um anasalamento para essa região, isso tem muito a ver com glaucomas mais avançados. Então, a área nasal é uma das últimas a se perder. E uma outra coisa que nós temos que avaliar são os poros da escavação, que eles geralmente são arredondados. Caso eles fiquem mais ovalados, nós temos ali uma pressão sobre essa lâmina cribriforme e, consequentemente, um aumento de chance desse nervo óptico ser glaucomatoso. Seguindo nisso, nós temos também que avaliar afilamentos localizados na rima neural.
Como o dano do glaucoma, ele gera muitos danos ali localizados na fibra, ele aumenta a escavação e gera justamente esses danos por natureza, nós temos que ficar muito esperto com esses afilamentos localizados. E quando nós temos um afilamento localizado, nós chamamos isso de NOT, tá, pessoal? Guarde bem essa palavra, NOT. Pedrinho, quais são as áreas que eu tenho que ficar mais esperto? Nós temos uma regra que é a regra ISAT. A regra ISAT ela é muito sensível para caso de glaucoma, porém ela é pouco específica, ou seja, tem que ficar esperto caso ela seja quebrada, porém ela não vai definir de forma alguma se esse paciente tem ou não glaucoma. E aí, o que acaba acontecendo? Se você tem a rima nasal normal, a inferior é maior do que a superior, que é maior que a nasal, que é maior que a temporal. Caso essa ordem não esteja respeitando essa regra, nós temos aí que pensar que esse paciente pode ter um defeito localizado. Logo em seguida, acompanhando esse NOT, nós temos que avaliar a camada de células ganglionares da retina. E junto à área de NOT, nós temos uma perda geralmente arqueada, que é o sinal de Reuter. Então, são coisas diferentes que nós temos que ter atenção aqui. Sinal de Reuter, ele geralmente acompanha o NOT na camada de fibras nervosas, fibras ganglionares ali da retina. E muito interessante é como que nós avaliamos isso da melhor forma? Através do exame com RET-free, né, com filtro verde. Você pode fazer tanto uma retinografia RET-free, bem como você pode também fazer ali na lâmpada de fenda o exame com filtro verde. Não tem ali vários filtros? Tem ali a luz verde na retina, na lâmpada de fenda, que é justamente para fazer essa avaliação. Logo em seguida, nós temos que analisar as alterações vasculares, e aqui não vou citar todas, mas vou chamar a atenção da hemorragia de disco. Hemorragia de disco, pessoal, ela é um sinal de uma progressão do glaucoma. A gente tem ali uma desregulação vascular e ela pode gerar essa alteração. Ela tem ali um tempo longo até que ela pode desaparecer, de 2 semanas até 6 meses, tá? E ela acontece geralmente em áreas de NOT e na região temporal inferior. Hoje até um outro residente, mandar um abraço para ele, Diogo Fukuda, ele perguntou: Pedrinho, eu vi aqui uma hemorragia de disco. Esse paciente, ele tem ou não GPN, consequentemente? Falei, não. No glaucoma de pressão normal, você tem um aumento, sim, da presença de hemorragia de disco. Porém, não é uma coisa patognomônica do GPN. O paciente que nós estávamos examinando, ele não tinha GPN. Era um paciente com glaucoma primário de ângulo aberto e tinha uma hemorragia de disco. E para finalizar... Posso puxar a sardinha pro meu lado rapidinho? Pode falar. Questãozinha de prova, em causas de hemorragia de disco. O Pedrinho falou aí do glaucoma, obviamente, no GPN é mais frequente, mas você tem que lembrar de outras causas também, né? Então, descolamento do vítreo posterior, que aí descolou o vítreo naquela região e sangrou, uma retinopatia diabética com neovascularização, e então você tem que lembrar que não é patognomônico de glaucoma, beleza? Vamos deixar ele falar um pouquinho de retina, porque realmente foi uma colocação muito boa. E realmente eu lembrei também de um caso, Flavinho, de DVP, que o residente até falou, nossa, mas aqui temporal inferior e tal. Eu falei, não, fica tranquilo, isso aqui com certeza foi do DVP. Ele tem queixas e tudo mais, ele não tem nenhum outro sinal de glaucoma, pode ficar sossegado. E aí o último que eu queria comentar, pessoal, são as regiões de atrofia. Tanto a atrofia alfa quanto a atrofia beta. Pessoal... Atrofias peripapilares, qual que tem mais relação com glaucoma? Atrofia beta, que é justamente ali uma alteração que você consegue ter ali de uma perda peripapilar mais distante um pouco do nervo. Já a atrofia alfa, ela é uma hiperpigmentação do EPR e ela é mais próxima, ao contrário, desculpa. Ela é a beta tá na borda. A beta tá na borda e a alfa mais distante. E aí você tem que ficar sempre esperto em relação a isso, que a alfa que tá mais distante, ela tem um pouco menos de relação com glaucoma. Beta, borda branca, né? E a alfa um pouco mais longe. Tá bom, quem tá vendo aí na imagem em casa, eu tô colocando o beta aqui da borda em amarelinho. E se você prestar bastante atenção, aqui na alfa a gente tem uma hiperpigmentaçãozinha mais escura, aqui onde eu tô colocando o verdinho. Eu vou tirar agora e você presta atenção aí. Exato, e assim, antes de passar a bola pro Flavinho, vamos falar de um exame que é fundamental também para que nós possamos classificar o glaucoma, que é a gonioscopia. Pessoal, gonioscopia
permite você identificar o tipo de glaucoma que você está lidando. Se ele é de ângulo aberto, se ele é de ângulo fechado, se ele tem alguma alteração de secundarismo. Então aqui nós vamos falar um pouco da gonioscopia normal e em seguida, à medida que nós formos caminhando nos tipos clínicos de glaucoma, nós iremos falar as alterações gonioscópicas que mais caem nas provas. Pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender. Por que que o exame da gonioscopia ele necessita desses aparelhos especiais? Porque a gente tem ali na córnea um fenômeno de reflexão interna total que impede a avaliação do ângulo da câmara anterior. Então, nós temos que fazer o exame através de lentes ou prismas para que nós possamos justamente quebrar esse fenômeno da reflexão interna total. Nós temos, primeiramente, ali as goniolentes. Temos a lente de Kepp, Hoskins-Barkan, Swan-Jacobs. Essas lentes, elas permitem uma visualização direta do ângulo. Nós usamos, por exemplo, ali a de Swan-Jacobs muito em cirurgias minimamente invasivas para glaucoma, cirurgias angulares. Já os gonioprismas, eles fazem a visualização através dos espelhos. E esses gonioprismas, eles não têm uma visualização direta, uma visualização indireta do ângulo. E aqui dentro deles nós temos ali Zeiss, Sussman, Posner e temos também uma que não está aqui, que é muito importante, que é a de Goldman. E aí nós temos uma manobra que é muito importante para glaucoma, que é a manobra de indentação. O que é manobra de indentação? É uma compressão antero-posterior da córnea que permite a gente identificar a diferença entre um fechamento angular aposicional e um fechamento angular sinequial. Então, se você indenta e esse ângulo abre, é um fechamento aposicional. E se você indenta e esse ângulo não abre, é um fechamento angular sinequial. E aí que você tem que saber que com a lente de Goldman você não consegue fazer indentação. E você também precisa de um visco elástico para poder fazer esse exame, algo que não é necessário nas lentes de Posner e Sussman. E como você consegue diferenciar a lente de Posner da lente de Sussman? P de Posner, ela tem um pauzinho, então você tem que lembrar. Por fim, vou mostrar aqui para vocês agora um seio camerular, uma gonioscopia normal. Então, igual eu comentei com vocês, a gente consegue ter a visualização direta ali da linha de Schwalbe, trabeculado não pigmentado, trabeculado pigmentado, esporão escleral e faixa ciliar. Flavinho vai comentar com vocês daqui a pouco qual que é a definição de um ângulo fechado. Agora aqui eu só quero que vocês entendam e avaliem esse exame. Pessoal, na sua prática é um exame bem difícil. Então, na teoria eles vão falar para você fazer ali o que a gente chama de corneal wedge, que é para você encontrar bem a linha de Schwalbe, fazendo justamente uma fenda para que você consiga encontrar as duas luzes, a luz da córnea e a luz dali da íris, encontrando na terminação terminação ali final, que é a linha de Schwalbe, né? Mas, na prática, o que eu recomendo? Tenta identificar o trabeculado pigmentado, que muitas vezes pode ser não pigmentado, e a partir daí fazer uma análise de uma faixa um pouquinho mais escura, uma faixa mais clara, até encontrar se esse ângulo é aberto ou fechado. Vou passar agora para o meu colega Flavinho continuar essa discussão agora, seguindo na parte de exames complementares, né, Flavinho? Exatamente, meu querido. Depois de uma aula espetacular sobre bases aí, chegou o momento da gente, uma vez tendo visto os achados que sugerem glaucoma no fundo de olho, a gente tem que saber ainda que existem métodos complementares que vão nos ajudar tanto a corroborar a hipótese de um defeito anatômico, como também de atestar um dano funcional e permitir que a gente avalie a progressão e classifique em termos de gravidade também o glaucoma. E dentro desta seara da avaliação funcional, a gente sabe que o campo visual ele é extremamente importante. E de verdade, na nossa prática, o que a gente vai mais ver em termos de prova, mas também no nosso dia a dia, é exatamente o campo visual que vem da perimetria automatizada. E essa perimetria automatizada, a gente tem o principal aparelho que é exatamente o Humphrey da Zeiss. Aqui é sem conflitos de interesse, mas é importante ressaltar porque é geralmente o aparelho que a gente tem nos serviços de residência e que vai gerar esse printout, que vai gerar esse exame aqui que você vai ver na sua prova tranquilamente. E aqui, galera, a gente também teria o Octopus, por exemplo, também, mas o que é mais clássico da gente ver, inclusive, na academia americana, é exatamente o Zeiss, né? O Humphrey da Zeiss. E aqui, só pra gente relembrar que esse printout, galera, ele não começa já nos gráficos que você já quer bater o olho. Você tem que lembrar que existe uma série de informações importantes que vem lá no cabeçalho, desde a identificação do paciente, idade, refração. E por que eu estou frisando refração?
Porque daqui a pouco a gente vai ver algumas armadilhas do exame que exatamente poderiam simular algum defeito funcional, mas que na verdade vão vir, por exemplo, de uma borda de uma lente mais espessa, que a gente pode muito bem ver aqui na parte superior qual foi a refração utilizada. Nesse caso aqui, a gente vê um paciente que teve que utilizar uma lente de 4,75 dioptrias esféricas, uma lente relativamente espessa. Mas além disso, é fundamental da gente ver os índices de confiabilidade, para a gente ver se realmente esse exame foi um exame bem feito. E a gente vai falar daqui a pouquinho dos 3 principais, que são a perda de fixação, o falso negativo e o falso positivo. Mas descendo um pouquinho, a gente ainda consegue identificar qual foi a estratégia utilizada e a gente vai relembrar que a gente tem basicamente, hoje em dia, o que a gente mais usa é a estratégia CITA. E o CITA, a gente basicamente tem o CITA Standard, o CITA Fast e o CITA Faster. O Faster é mais nas máquinas mais modernas das AIs, né? Uma estratégia que pode durar um exame ali 2, 3 minutinhos, é espetacular. Mas o que a gente mais vê na prática é, por exemplo, o Standard, que esse aqui demorou um tempinho maior, e o CITA Fast. Os estudos mostram que entre eles, atualmente, basicamente, eles têm uma boa semelhança desde que o paciente seja bem orientado, né? E além disso, galera, então a gente já parte aqui para o gráfico numérico. Aqui no gráfico numérico a gente consegue perceber ponto a ponto testado qual que foi realmente a sensibilidade que o paciente apresentou. Lembrando que todos esses numerozinhos aqui são números que estão na escala de decibéis, tudo bem? E aí, cada númerozinho desse que o paciente apresentou, ele ainda não está sendo comparado com o banco de dados. A gente vai chegar lá. Mas esse gráfico numérico, ele também pode ser transposto para um gráfico em tons de cinza. E esse gráfico em tons de cinza é bem interessante porque ele já nos dá uma ideia de como que o paciente observa o campo visual, mas também possibilita com que o paciente tenha noção do que é que está acontecendo com ele, beleza? Passando aqui para a parte mais inferior, aí sim a gente tem o gráfico do Total Deviation e do Pattern Deviation. O gráfico do Total Deviation, galerinha, ele basicamente pega esses gráficos dos pontos que foram testados e compara com um banco de dados bem extenso de pacientes saudáveis daquela mesma idade. Daí a importância de você informar para o aparelho no início do exame todos os dados certinhos do paciente, porque é com base nesses dados que você vai informar no início do exame que ele vai fazer essa comparação. E aí, ele também faz uma avaliação para ver se a probabilidade daquilo ali desempenhar alguma coisa estatisticamente significativa naquela população. Então, você observa aqui que nesse gráfico abaixo, a gente tem até uma legendinha aqui para ver o P. E no caso aqui, ó, quanto mais escurinho for, no caso esses pontinhos mais quadradinhos aqui, a gente observa um P menor do que 0,5%. Ou seja, esse P menor do que 0,5% é a mesma coisa de dizer que aquele achado é visto em menos de 0,5% da população normal. Dito de outra forma, a chance daquilo ali representar realmente uma alteração é maior do que 99,5% de ser patológico. Tranquilo? Agora, galera, esse Total Deviation, informação que vive caindo na prova e que você também tem que saber, é que ele sofre influência muito importante de opacidade de meios. E aí o Hugo vai falar daqui a pouquinho que um dos principais fatores de risco para o glaucoma primário de ângulo aberto é exatamente a idade. E com a idade vem outras doenças, com a idade vem catarata, então coisas que alteram essa transparência dos meios. E aí então o Total Deviation, ele pode simplesmente estar alterado por glaucoma, beleza, mas ele também pode estar alterado nesse contexto de o paciente apresentar uma opacidade de meios. Aí você pensa, poxa, será que não tem nada mais inteligente, então, para a gente tentar tirar essa influência da opacidade de meios? Tem, e é exatamente o gráfico do Pattern Deviation. E esse Pattern Deviation, galera, é sensacional. Por quê? Porque ele meio que faz a comparação do paciente com ele mesmo. Ele pega todos os pontos para comparar com o 7º melhor ponto desse paciente. Então, ele está comparando ele com ele mesmo, não é mais ele necessariamente somente com o banco de dados. E aí, desta forma, a gente consegue eliminar a influência dessa opacidade de meios. Então, aqui agora a gente tem duas situações. Pensa só. Imagina, por exemplo, que você está vendo aí no gráfico, que a gente tem esses pontos aqui mais superiores, que de fato no Total Deviation apareceram aqui ó, com P menor do que 0,5%,
Mas quando a gente avaliou o Pattern Deviation, que teoricamente a gente eliminou a influência dessa opacidade de meios, a gente segue com esses pontos sendo marcados. Então aqui a gente, se tivesse de dizer é favorável a glaucoma ou a opacidade de meios, nesses pontinhos aqui a gente pensaria mais então nessa questão do glaucoma. Agora, observa, por exemplo, aqui nessa região inferior, que se você compara o gráfico do Total Deviation com o Pattern Deviation, alguns pontos até deixaram de ser salientados. Então, provavelmente, aqueles pontinhos ali mais inferiores, eles estavam sim sofrendo uma certa influência de opacidade de meios. Tranquilo? E para finalizar, galera, a gente ainda tem, além dos índices globais, a gente tem uma coisa chamada GHT, que é o Glaucoma Hemifield Test. Qual que é o racional? A doença glaucomatosa, ela tende, pelo menos no início, a ser uma doença assimétrica. E aí, o pessoal aí, os estudiosos de campo visual, tiveram uma sacada muito genial. Poxa, se é uma doença assimétrica, será que não existe uma forma de eu comparar, por exemplo, campos que são correspondentes, mas em hemisférios diferentes? E foi aí que surgiu o GHT, o Glaucoma Hemifield, que é de metade do campo, teste. Ele compara basicamente áreas correspondentes no hemisfério superior e no hemisfério inferior. E aí, nesse caso do paciente, a gente consegue perceber que ele chamou a atenção ali para outside normal limits. Tudo bem? E aí, olha só, para a gente finalizar esse printout, existem alguns índices globais, tudo bem? O VFI, que é o Visual Field Index, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, mas ele já nos dá uma porcentagem em que o 100% seria aquela pessoa que está com a visão perfeita, sem nenhum dano funcional de glaucoma, e o 0% seria um paciente que seria amaurótico, por exemplo. E a gente agora, de índices globais, a gente ainda tem também o MD e tem o PSD. Uma coisa que é interessante é que esse MD é basicamente a média ali daqueles pontos todos que o paciente apresentou defeito. E quanto mais negativo o paciente tiver desse MD, pior vai ser o campo visual dele também. Agora, comparado ao PSD, que é esse último índice que a gente tem aqui, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque o PSD ele é especialista em ver, digamos assim, assimetrias. Então, num glaucoma inicial, que a gente ainda tem bastante defeito assimétrico, esse PSD vai aumentando de valor. Então, ele chega ali no 5, 6, 8, até o 9, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Porém, quando o glaucoma já está tão avançado, que você já tem tudo com defeito, você já não tem mais tanta assimetria, o MD pode continuar piorando, mas o PSD pode estabilizar ou até mesmo baixar um pouquinho. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado aí nessas possíveis armadilhas. Fala, Pedrinho. Pessoal, não é puxar saco aqui do meu amigo Flávio Moura, não, mas assim, além desse resumo muito breve de campo visual, mas muito completo, assistam a aula dele, que foi a aula que mais teve elogio dos alunos esse ano. Assim, realmente vai te ajudar muito na prática, porque campo visual não é fácil, tem que repetir bastante. Então, não deixem de ver e rever essa aula várias vezes lá do nosso curso. Beleza, valeu, Pedrinho, é exatamente isso, né? Foi uma aula que eu me esforcei bastante realmente, mas porque campo visual é uma coisa assim que a gente só aprende para a nossa prática do dia a dia, realmente fazendo muito campo visual, mas a gente resumiu tudo que era de mais importante para dar um embasamento aí no dia a dia, mas também para acertar as questões de prova, né? E aí, galera, existem várias formas da gente conseguir avaliar um campo visual em termos de quais pontos a gente precisa testar. E aí, olha só, eu estou trazendo aqui para a gente ver, basicamente, 3 formas tradicionais da gente avaliar o campo visual. Então, olha só, essa é a primeira imagem, a gente tem um campo que a gente chama de 24-2, o programa 24-2. O que é esse programa 24-2? O 24, galera, é basicamente para ele te dizer o seguinte, que do centro da fixação, a gente tem 24 graus para um lado, no caso aqui o lado temporal, 24 graus para cima, 24 graus para baixo, exceto o campo de visão temporal, tudo bem? Que é correspondente à nossa retina nasal, tá certo? Só um detalhezinho aqui que eu inverti o que eu estava falando. Aqui está a mancha cega, tá certo? O fundo de olho, o nosso nervo óptico, ele está na região nasal. Então, o campo temporal é o que tem 24 graus. O nasal, galera, e aí aqui era o que eu queria corrigir. Quando a gente tem um nasal aqui no 24-2, a gente tem os 30 graus, que exatamente faz um biquinho, que é fácil de você reconhecer ali no campo 24-2, para te dizer que aquele é o campo de visão nasal, e aí você lembra, poxa, qual que é o campo que tem esse biquinho? É o temporal ou é o nasal? Aí você lembra, né? Algumas pessoas, eu tenho um nariz um pouco mais avantajado, mas você lembra que o nariz faz um biquinho, então você lembra que aquele é o campo visual nasal, tá? Agora, a gente ainda tem, galera, o campo visual 10-2 e o 30-2. O 10-2 ele é espetacular para a gente avaliar com mais detalhes o nosso campo de visão realmente central,
tá? Ele basicamente testa os 10 graus centrais, mas partindo mais uma vez do ponto de fixação, tá certo? E aqui, como ele quer esmiuçar mais com detalhes essa região, ele vai testar mais pontos e com um espaçamento menor quando comparado ao campo 24.2. Enquanto que lá no 24.2 a gente testava basicamente 54 pontos espaçados a cada 6 graus, aqui no nosso campo visual 10.2 a gente testa mais pontos, são 68 pontos, e aqui a gente testa com um espaçamento de 2 graus entre cada pontinho desse, tudo bem? E aí, olha só, é um campo visual redondinho. Aí você olha para o 32 e fala, poxa, é redondo também. Como é que eu vou fazer a diferenciação? Lembra que o 32, ele vai ter, galera, a nossa mancha cega. Coisa que no 10.2, por ser uma área mais esmiuçada ali do região central da nossa mácula, a gente não vai ter a presença da mancha cega. Até um ponto interessante dentro disso que o Flavinho falou é que já caiu na prova um novo tipo de campo visual que é o 24.2C. O que é o 24.2C, pessoal? Olha lá, a gente nem combinou, mas realmente... Manda ver, Pedrinho. O 24.2C, ele avaliou os pontos do 10.2 que não eram testados no 24.2, que eram mais afetados por casos de glaucoma. E aí ele acrescentou ao 24.2 mais pontos centrais, justamente para a gente ter uma maior noção do quão afetados estão esses pontos justamente na região que, por si só, caso esteja afetado, já é o suficiente para considerar que seja um glaucoma grave. Exatamente, né? Então, esses pontinhos azuis aqui, ó, a gente consegue perceber que foram os pontos incorporados ao 24.2. Olha o biquinho aqui do campo nasal, para a gente lembrar que aqui a gente está diante do 24.2, beleza? Muito bem. Agora, como é que a gente vai saber que esse exame é um exame que está confiável, né? E aí entram os índices de confiabilidade, que basicamente são 3 que a gente tem que saber. Aqui eu trago um campo visual normal, que você está percebendo ali a mancha cega. É para ter essa mancha cega no nosso campo visual 24.2. Agora, observa o caso daquele paciente que eu vou trazer aqui, daquele paciente que perdeu a fixação. Quando ele perde a fixação, galera, basicamente essa manchazinha aqui da mancha cega, ela vai sumir. Então, vai ficar um campo 24.2 que, basicamente, você vai perceber que ele não vai ter a mancha cega. Aqui vai ser esses pontinhos semelhantes aqui, como se a gente tivesse do resto do nosso campo visual, tá certo? E qual que é o índice de referência aceitável nesses casos? Para perda de fixação, galera, a gente tolera basicamente uma perda ali de 20%, tá certo? Considerando aqui as estratégias que a gente mais costuma fazer em relação à avaliação da perda de fixação. Passando para o próximo índice de confiabilidade, ele vai gerar uma imagem que é muito sugestiva, que a gente chama de trevo de 4 folhas. E ele, galera, vai ser muito sugestivo de um paciente que teve que teve muito falso negativo. E por que que isso acontece? Vai acontecer principalmente naqueles pacientes desatentos ou também nos pacientes que têm um glaucoma mais avançado. Então, o paciente pode ter um falso negativo um pouquinho maior, mas simplesmente porque ele tem um glaucoma realmente mais avançado. E foi-se visto que realmente esses pacientes apresentam aí um falso negativo maior. Tanto é que a gente tem diminuído um pouco mais o peso desse falso negativo quando a gente está acompanhando o paciente para saber se o exame é confiável ou não. Mas voltando a explicar, né? Por que o que acontece esse padrão de trevo de 4 folhas? Porque inicialmente, que o paciente está lá, doido para fazer o campo visual, brincando de videogame e tudo mais, animado, os pontos inicialmente mais testados são os pontos centrais. Depois que o exame vai avançando, ele vai ficando mais cansado, ele vai exatamente não mais respondendo a pontos que previamente daria para ele ter respondido. Flávio, como assim? Imagina, galera, que o exame em um determinado momento colocou uma luz bem fraquinha. Aí o paciente foi lá e apertou. Beleza, eu tô vendo. Mais para frente, o exame testa de novo aquele mesmo ponto, mas com um estímulo de maior intensidade. Faria sentido, nesse caso, o paciente não apertar? Não faria sentido, porque ele viu uma luz mais fraquinha. Por que danado ele não apertou quando a luz estava bem intensa? E é exatamente isso que caracteriza o falso negativo. E como esses pontos periféricos são testados mais tardiamente no exame, a alternância desses pontinhos que o paciente acertou com os que ele não apertou, dá exatamente esse padrão em trevo de 4 folhas. E aqui a gente tem 2 valores de referência. O mais tradicional, que era testado lá na estratégia Full Threshold, ele considerava 33%. Mas quando a gente está trabalhando com o CITA, isso está lá na literatura do CBO e da Academia Americana, a gente trabalha com valores menores ali de 15%. E o falso positivo, galera, é aquele paciente super ansioso, basicamente, a gente chama até de happy trigger, né? Que na verdade é um paciente que aperta o botão
ou quando não tem nenhum estímulo sendo projetado, ou, como a academia fala, em um tempo improvável, porque o aparelho também entende qual seria o tempo normal de uma pessoa responder. Se ele responde em um tempo improvável, pouquinho antes ou muito rapidamente depois que a luz é projetada, aí ele enquadra isso no falso positivo. E o valor de referência é exatamente a mesma coisa do falso negativo. 33% para uma literatura, 15% para outra. Sobre falso positivo, duas coisas que eu acho importante citar, né, é que ele atenua no gráfico de cinza os escotomas, então eles fazem os chamados escotomas brancos. Então isso é uma coisa que pode cair na prova. E outra, a sensibilidade foveal, ela em decibéis é a maior de todas. Se a sensibilidade periférica em algum ponto for maior que a sensibilidade foveal, isso também indica falso positivo. Por quê? O paciente ele foi apertando tanto que ele teve uma sensibilidade em um ponto, igual o Flavinho falou, improvável, melhor do que no melhor ponto correspondente. Perfeito, exatamente. Então esses são os índices de confiabilidade que a gente tem que ter em mente. A perda de fixação, o falso negativo e o falso positivo. Agora, passando já para a parte que a gente já viu que o exame está bom, antes da gente sair dizendo que o paciente tem um defeito glaucomatoso, é importante a gente avaliar os possíveis artefatos. E aqui tem alguns bem clássicos também. Então, olha só, a gente consegue perceber aqui nessa imagem que poderia muito bem ser o caso daquele paciente do campo que eu trouxe agorinha. Por quê? Porque é exatamente devido à lente ser um pouco mais espessa, a lente que você coloca lá na hora de fazer o campo visual do paciente, o paciente pode, especialmente nos pontos mais periféricos, estar sendo atrapalhado pela borda da lente. E aí, se você ajeita de forma adequada a posição, se você melhora a correção do paciente, você, repetindo o exame, pode muito bem ter o sumiço desses artefatos aqui da borda de lente, tá certo? Então, ele pode dar muito bem um escotoma anelar ali mais periférico, simplesmente pelo fato da gente ter essa borda da lente. Outra coisa que é importante salientar também é aquele paciente mais idoso que tem uma dermatocálase, que tem uma ptose. Te quero dizer o seguinte, que a pálpebra pode, de certa forma, também atrapalhar a luz que está entrando dentro do olho, não é mesmo? E isso pode também gerar um artefato. O artefato aqui que eu estou trazendo aqui, por exemplo, no caso da ptose, tá certo? E aí, galera, uma dica aí é que você pode prender a pálpebra do paciente com um esparadrapo, um micropóreo e tudo mais. E aí, você pode também melhorar o exame desse paciente nesse sentido. Um outro artefato, né, que vai muito em relação ao que a gente acabou de ver dos índices de confiabilidade, eu jogo aí para você. Que artefato é esse, galera? Você que está aí em casa. O paciente está aqui, ó, com um trevo de 4 folhas. Então, aqui a gente tem mais uma vez o trevo de 4 folhas do falso negativo, tá certo? E para finalizar, o que eu também acabei de mostrar, tá certo? Você consegue perceber aqui na região inferior, existe no gráfico de tons de cinza, eu fui atrás disso aqui, é bem interessante, não aparece lá naquele printout, mas existe uma legenda que fala o que é que cada pontinho desse quer significar, quanto mais pretinho vai ficando, tem uma correspondência com a escala de decibéis, que é do gráfico numérico que a gente viu. Se você vai ver isso aqui, galera, isso aqui é nas alturas, a sensibilidade, esse escotoma branco que a gente está vendo aqui, é mais de 50 decibéis. E aí, como o Pedrinho falou, é maior até do que da FOV, não faz sentido. Na FOV a gente geralmente tem 35, 37, 38, por aí. Então aqui a gente tem um paciente que tem um escotoma branco que é típico do falso positivo, tá certo? A prova gosta de perguntar sobre esses índices de confiabilidade ou colocando gráfico ou simplesmente descrevendo o paciente, tá certo? Muito bem. E para finalizar, eu queria chamar... A gente tem algumas formas de avaliar a progressão desse paciente, mas eu queria chamar a atenção para basicamente duas formas. Então, que eu estou trazendo até aqui na imagem. O da esquerda aqui, galera, é uma avaliação que a gente chama de avaliação de tendência, que leva em consideração o VFI, o Visual Field Index. E nessa avaliação por tendência, galera, você consegue observar que a gente tem o último campo visual do paciente em relação ao VFI, e ele vai fazer uma projeção dali a 5 anos. Então, esse outro pontinho aqui é como, teoricamente, se seguir aquela mesma progressão que ele vinha tendo, como é que ele vai estar dali a 5 anos. Então, é uma previsão. E ele consegue também te dizer a taxa de progressão de forma numérica também, dando até uma certa significância estatística para isso. Então, a palavrinha-chave aqui é exatamente a avaliação por tendência, a avaliação da progressão por tendência. De outra forma, a gente tem também o GPA, que é exatamente o Glaucoma Progression Analysis. E aqui, galera, basicamente a gente vai observar esses triângulozinhos aqui. Você vai ter no aparelho um banco, uma base de dados, né, o baseline do paciente, que geralmente é construído com 2 exames. E a partir dos exames subsequentes, ele vai comparando o exame atual
com aquele baseline do paciente. E aí vocês conseguem perceber que a gente tem em alguns pontos aqui alguns triângulos que não tem nada preenchido, um triângulo que está metade rachurado e alguns triângulos que estão completamente preenchidos. O que é que isso quer dizer? O triângulo que está sem nada pintado é aquele ponto, já foi testado em outros exames, e neste exame agora, ele teve uma piora realmente que apareceu aí pela primeira vez, tá certo? No que está metade pintado, já é o segundo exame que aquele ponto tem realmente piorado, tá certo? E quando ele está completamente pintado, fala que esse ponto ele esteve pior realmente nos últimos 3 exames consecutivos, tá certo? Então, quanto mais pintadinho tiver o triângulo ali, realmente é maior a chance ainda da gente apresentar uma progressão nesse sentido. E aqui a gente chama essa forma de avaliar essa progressão como uma avaliação de progressão por eventos, tá certo? Então cada pontinho desse é como se fosse considerado ali um evento, cada campo é um evento de piora, um evento de progressão, tá certo? E para finalizar a minha parte, rapidinho para falar sobre OCT, porque a gente acabou de ver toda essa avaliação funcional, mas galera, a gente tem que ter correspondência entre o dano estrutural com a repercussão funcional. E a função a gente acabou de ver. Agora, como é que a gente atesta a avaliação estrutural? Sempre com o exame do fundo de olho, que é como o Pedrinho falou, mas hoje em dia a gente tem o OCT para nos ajudar tanto a colocar isso em números, como também em a gente tornar isso algo mais objetivo. Fala aí, Pedrinho. Um adendo muito grande é justamente a correlação estrutura-função e descartar outras causas de dano, tanto no OCT, que podem mimetizar um glaucoma. Qual que é uma clássica? Cicatriz de cororetinite fazendo um defeito arqueado naquela região. Então, pessoal, tem muitos casos até em congresso que vocês vão ver. Ele mostra um nervo óptico que te fala, é glaucoma ou não é glaucoma? Você não pode olhar só ele, você tem que olhar todo o contexto clínico do paciente. Então, ficar muito esperto em relação a isso na prova. Exatamente. E aí, aqui o objetivo não é esmiuçar tudo de OCT, mas era frisar essa parte da estrutura-função e chamar a atenção que nesse printout aqui, que também é do OCT das AIS, a gente consegue perceber, por exemplo, um mapa de cores de espessura da camada de fibras nervosas, e quanto mais quentinha for a cor, significa que mais fibras a gente tem naquele setor. Agora, a partir dele, ele também gera um mapa de desvio, que cuidado, nesse mapa de desvio, o que está mais quente é o que na verdade a gente tem menos fibra. Então, se você faz a comparação aqui do mapa colorido de espessura com o mapa de desvio, a gente consegue perceber que aqui na região temporal inferior, quase que esboçando o norte que o Pedrinho comentou, a gente tem de fato menos fibra aqui na região inferior. E, de fato, no mapa de desvio, isso aí foi o que foi ressaltado. E temporal inferior e temporal superior são as áreas mais suscetíveis a dano do glaucoma, como a gente já conversou. E aí agora que é a coisa bonita do negócio, porque olha só, tem um defeito estrutural que pode muito bem ser compatível com glaucoma. Agora, tendo defeito estrutural, é sempre que o paciente vai ter repercussão no campo visual? Não, porque existe uma coisa chamada de glaucoma pré-perimétrico. E aí a porcentagem varia um pouquinho, mas eu vou te dizer o que está na Academia Americana. Ele fala que para você começar a ter uma repercussão funcional, você já precisa ali ter perdido uns 25 a 30% de camada de fibras nervosas da retina, consequentemente de células ganglionares da retina, para manifestar isso. Então lembre que você tem uma entidade chamada de glaucoma pré-perimétrico. Isso para te dizer o seguinte, imagina que tem uma alternativa na prova que fala, o OCT está mostrando defeito e o campo visual não tem nenhum defeito. Você pode descartar o diagnóstico de glaucoma? Não pode, porque lembra do glaucoma perimétrico. Mas nesse caso, e é isso que está bonito, no paciente aqui, temporal inferior, o paciente de fato tem um defeito compatível com glaucoma. E no campo visual, a gente tem um defeito também compatível com glaucoma, que é exatamente esse degrau nasal aqui na região superior. Lembra, se a fibra que está com defeito é temporal inferior, faria sentido a gente ter a correspondência lá no setor nasal superior, não é mesmo? E é exatamente isso que está acontecendo no campo visual aqui do paciente. E já que eu falei de degrau nasal, pessoal, na nossa aula a gente tem todos os defeitos compatíveis com glaucoma, mas só para lembrar alguns, a gente tem o degrau nasal, tem o escotoma paracentral, tem um defeito arqueado, tem aqueles casos mais avançados em que a gente chega até a ter um defeito altitudinal, parecendo uma noia, só que aqui a gente está num contexto de uma doença crônica, o paciente não necessariamente tem as comorbidades da noia, não tem aquela queixa típica. E evoluir até para um campo visual extremamente acometido, como por exemplo um paciente que tem somente uma ilha de visão central, ele tem uma visão completamente tubular, beleza? Então esses são os defeitos de campo mais comuns do paciente com
glaucoma. Quer falar mais alguma coisa, Pedrinho? Não, agora acho que tá na hora do nosso amigo Hugo, né? Realmente falar aí de glaucoma primário de ângulo aberto, GPN, hipertensão ocular. Posso passar a palavra para ele então, Flavinho? Manda ver, Pedrinho. Faça Bora lá, Hugo. Então, segue agora pra gente falar um pouco mais dessa parte clínica. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco agora do glaucoma primário de ângulo aberto. A gente vai falar do glaucoma de pressão normal e a gente vai falar da hipertensão ocular. E aqui uma coisa que é importante a gente tentar de cara já, tentar destrinchar um pouco os conceitos dessas doenças. Então, glaucoma. O que é glaucoma? Glaucoma é uma neuropatia óptica com a lesão estrutural e funcional bem delimitada. Então, é importante a gente primeiro lembrar que glaucoma não é sinônimo de pressão alta. A pressão, ela é um fator de risco, a pressão intraocular é um fator de risco importante, mas ela não é a definição da doença. E aqui a gente abre as 3 caixinhas quando a gente fala de doenças primárias, ou seja, glaucoma primário, aquele glaucoma que não é causado por nada, por nenhuma outra patologia ocular, não é um glaucoma secundário. Então, quando a gente fala de glaucoma primário, a gente pode abrir algumas caixinhas. Então, eu tenho o glaucoma primário, em que eu tenho uma pressão alta. A gente chama de glaucoma primário de ângulo aberto. E, logicamente, como o nome diz, o ângulo é aberto. Eu não tenho nenhum achado gonioscópico, nenhuma goniocinética, nenhum fechamento angular. Se eu tenho a lesão glaucomatosa, eu tenho o meu ângulo aberto e eu tenho a pressão normal, então eu vou ter o glaucoma de pressão normal. Agora, se eu não tenho a lesão glaucomatosa estrutural ou funcional e eu tenho a pressão alta, eu vou ter a hipertensão ocular, ok? Então é importante a gente primeiro destrinchar bem esses conceitos, certo? E aqui quando a gente fala de glaucoma primário de ângulo aberto, epidemiologicamente é muito importante porque é a principal causa de cegueira irreversível. Vamos lembrar que a principal causa do mundo de cegueira reversível é a catarata e a principal causa de cegueira irreversível é justamente o glaucoma, que deles o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto, né? E ele é caracterizado, como a gente falou, por uma lesão glaucomatosa, ou seja, neuropatia óptica glaucomatosa, um ângulo na gonioscopia sem sinéquias, um ângulo aberto, e a pressão elevada. E os principais fatores de risco quais são? Então, como eu falei, o principal e o único modificável no qual a gente trata é a pressão intraocular, mas outros também. É a idade, a raça, então pacientes negros, afrodescendentes, eles têm um risco maior de glaucoma primário de ângulo aberto, certo? A espessura central da córnea, então já tem um grande estudo, um dos principais estudos, né, o Woltz, quando a gente fala de glaucoma, ele determinou esse fator de risco. A espessura da córnea central mais fina é um fator de risco para glaucoma primário de ângulo aberto. A questão genética também é importante. Então aqui a gente tem um gene específico, que é o gene da miociclina, o GLC1A, né, que ele é importante tanto para o glaucoma primário de ângulo aberto, como para o glaucoma juvenil, como para o glaucoma corticogênio. E outra coisa que é importante também a gente pegar na história é justamente a história familiar, né, que pode aumentar muito o risco de ter glaucoma primário de ângulo aberto. Quando a gente fala de tratamento, então, a gente sempre busca a pressão-alvo, a pressão intraocular-alvo. Então, lembra que o principal fator de risco que a gente consegue modificar é a pressão intraocular. E o que é a pressão intraocular-alvo? É aquela pressão em que o paciente não vai progredir. Então, não existe um valor pressórico específico que a gente vai determinar, que a gente vai jogar no ar, para a gente buscar em todos os pacientes. A gente vai ter que ver conforme o caso. Então, a gente vai começar a tratar, a pressão vai diminuir e a gente vai ver se com aquela nova pressão o paciente continua progredindo ou não. Caso ele continue progredindo, a gente vai ter que baixar mais. Se ele tiver parado de progredir, então essa é a pressão-alvo dele, certo? E os tratamentos, a gente vai falar depois um pouco de cada tratamento, mas a gente tem principalmente os tratamentos farmacológicos, e aqui é importante a gente ter uma ideia de quanto a gente vai manter aquele colírio que a gente iniciou e quando a gente vai suspender. E o número mágico é 10%. Então, se a gente introduz um colírio e ele reduz a pressão intraocular menos que 10%, a gente pode trocar esse colírio porque a gente entende que ele não foi efetivo no controle da pressão intraocular. Já se ele consegue uma redução da pressão maior do que 10%, então a gente mantém esse colírio uma vez que ele realmente teve efeito naquele paciente. Um outro método de tratamento é a trabeculoplastia, e aqui a gente tem tanto o SLT, que é a trabeculoplastia seletiva que a gente faz com IAG, quanto o ALT, que era usado mais antigamente, que é feito com argolho. Os dois têm uma efetividade boa, e hoje a tendência é colocar a trabeculoplastia seletiva como a primeira linha de tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto. E uma coisa importante de a gente falar na trabeculoplastia é a efetividade conforme a doença.
Então, existem algumas doenças que essa trabeculoplastia é mais efetiva, principalmente quando a gente tem pigmento. A gente tem que lembrar que o laser ele é absorvido por pigmento, né? Então, glaucoma de dispersão pigmentar e o glaucoma pseudosfoliativo, eles têm uma efetividade maior, uma absorção melhor da energia do laser da trabeculoplastia em relação ao glaucoma primário de ângulo aberto, por exemplo. E a outra opção, cirúrgica. As cirurgias que a gente já conhece, a trabeculectomia, seja um implante de drenagem em um tubo, seja uma ciclofotocoagulação. Saindo um pouco do glaucoma primário de ângulo aberto, indo para a hipertensão ocular, aqui a gente vai ter, então, um paciente que tem a pressão intraocular elevada, mas ele não tem a lesão estrutural funcional do glaucoma, ou seja, ele não tem a neuropatia óptica glaucomatosa, mas ele tem o principal fator de risco do glaucoma, que é a pressão intraocular elevada. E quando a gente fala aqui de hipertensão ocular, a gente tem que lembrar daquele estudo, do Oates, né? Que é um estudo que ele avaliou os principais fatores de risco em pacientes hipertensos oculares para progredir para um glaucoma primário de ângulo aberto, porque afinal é isso que interessa para a gente. Se o paciente mantiver uma pressão mais elevada e não progredir para glaucoma, a gente não tem nenhum problema. O problema é quando esses pacientes progridem para glaucoma, que é isso que a gente quer evitar. A gente quer evitar a neuropatia óptica glaucomatosa. E aqui é uma questão queridinha nas provas, são justamente esses fatores de risco que o Oates definiu. Então, quais são eles? A idade, como a gente já tinha discutido antes, a pressão intraocular, quanto maior a pressão intraocular, maior o risco de progressão de glaucoma. Então, o paciente que tem uma pressão intraocular de 22 vai ter um risco menor do que quem tem uma pressão intraocular de 26, por exemplo. A paquimetria, e aqui o número mágico é 555. Então, pacientes que têm uma paquimetria menor do que 555, eles têm um risco maior de progredir de hipertensão ocular para glaucoma primário de ângulo aberto. Uma escavação aumentada, o aumento do PSD no campo visual, são os fatores de risco que foram abordados no estudo. E aqui alguns que a gente viu lá no glaucoma primário de ângulo aberto ficaram de fora. Quais foram eles? Então, a raça não foi vista no estudo como um fator de risco para progressão e nem a história familiar, certo? Também não foi visto que teve um maior risco de progressão diabetes ou hipertensão. Então, aqui é importante saber tanto os fatores de risco que o estudo definiu, como também o que não foi definido no estudo para na hora de marcar a questão a gente conseguir tanto eliminar as alternativas que com certeza são erradas, como também ficar com aquela alternativa correta. E aqui o último tema que eu vou falar hoje, o glaucoma primário, o glaucoma de pressão normal. E aqui o glaucoma de pressão normal é justamente o contrário da hipertensão ocular. Então é um paciente que a gente tem a lesão estrutural funcional do glaucoma, ou seja, a gente tem neuropatia óptica glaucomatosa, mas a gente não tem uma pressão elevada, certo? E aqui a gente vai ter um grupo, um perfil de paciente bem específico, que são principalmente mulheres, é mais comum em mulheres, que tem alguns fenômenos vasculares. Porque quando a gente fala de glaucoma, a gente tem a teoria mecânica e a teoria vascular. No glaucoma de pressão normal, acredita-se que essa parte vascular seja mais importante. Então, os principais fatores de risco são mulheres, que vão ter enxaqueca, ou vão ter fenômenos de vasoespasmo, vasculite, desautonomia, obstrução carotídea, certo? É o perfil de paciente que tende a ter esse glaucoma de pressão normal. Também está muito associado, por exemplo, com a apneia obstrutiva do sono, que você pode ter uma piora da neuropatia glaucomatosa, certo? E aqui um gene que a gente tem que lembrar quando a gente fala de genética é o gene da optineurina, que é o GLC1E, certo? Que pode cair em prova também. Uma outra coisa que cai em prova quando a gente fala de glaucoma de pressão normal é o padrão da alteração funcional, o padrão da alteração estrutural dessa doença específica, que é um pouco diferente quando a gente fala do glaucoma primário de ângulo aberto, né? Então, quando a gente está falando das alterações estruturais, ou seja, aquelas alterações de OCT, aquelas alterações de retinografia, no glaucoma de pressão normal, a gente tende a ter mais hemorragia de disco, a gente tende a ter mais atrofia beta, uma escavação mais plana, mais fosseta adquirida e mais note temporal inferior. Quando a gente fala já das alterações funcionais, ou seja, aquelas alterações de campo visual, a gente tende a ter escotomas mais centrais e escotomas mais profundos, certo? E o tratamento, apesar de ser um glaucoma de pressão normal, o tratamento ainda é reduzir a pressão intraocular. De acordo com o CNGTS, a gente reduzindo em 30% a pressão intraocular, a gente diminui o risco de progressão da doença. Então lembra que, apesar de ser um glaucoma de pressão normal, mas a pressão é o único fator de risco que a gente consegue controlar, que a gente consegue modificar no glaucoma. Então, mesmo no glaucoma de pressão normal, o tratamento também é reduzir a pressão, ok?
Então, essa era a minha parte que eu tinha para falar aí. Agora eu vou deixar os outros professores falarem também um pouco desse tema. Muito bem, valeu, Hugo, pela explicação aí, muito boa. E agora que a gente já sabe tudo sobre o glaucoma primário de ângulo aberto, chegou a hora de falar sobre glaucoma primário de ângulo fechado. Mas antes da gente chegar realmente na parte do glaucoma, uma coisa que é fundamental, e a gente ficava até nervoso, né, com os nossos residentes lá no HC, era porque, galera, aqui é essencial a gente saber a sequência, quase que um contínuo aqui de alterações para a gente finalmente, em alguns casos, chegar ao glaucoma primário de ângulo fechado. E tudo isso vai ser fundamental a gente fazer essa classificação do paciente com base na avaliação gonioscópica, mas também na avaliação da tonometria do paciente. Por quê? Porque, galera, aqui a gente vai encaixar o paciente que tem um ângulo alterado em possíveis 3 categorias, que vão ser a suspeita de fechamento angular, o fechamento angular e aí finalmente o glaucoma primário de ângulo fechado. E você vai ver aqui do mais simples, que é o suspeita de fechamento angular, até eu chegar no glaucoma primário de ângulo fechado, a gente vai basicamente somando alterações. Então vamos lá, começando com a suspeita de fechamento angular. O que é que a gente tem nesse ângulo que tem esse nome, suspeita de fechamento angular? Você simplesmente vai ter um ângulo que ele é fechado. E para a gente definir um ângulo fechado, galera, a gente tem que ter, na verdade, a gente não vai conseguir visualizar em 180 graus ou mais o trabeculado pigmentado. Dito de outra forma, a gente só poderia ver o trabeculado pigmentado em até 180 graus, tudo bem? Então, essa é a definição de uma suspeita de fechamento angular. Perceba que a gente não tem um ângulo meio fechado, meio aberto. A gente já começa com suspeita de fechamento angular, tá certo? Agora, se além desse ângulo que é fechado, você já começa a avaliar algumas repercussões, então é, por exemplo, uma goniocinéquia que surge no ângulo, é um imprint que a gente vê no ângulo, ou até mesmo a pressão que está aumentada, mas sem lesão no nervo óptico, agora a gente enquadra esse paciente em fechamento angular. Tudo bem? Ele deixa de ser suspeita e agora ele é classificado como fechamento angular, porque ele tem o ângulo fechado e tem alguma repercussão já desse ângulo que está fechado. Agora, se além do ângulo fechado, com o imprint ou goniocinéquia ou aumento da pressão, o paciente também tem lesão no nervo óptico, aí finalmente a gente chega no glaucoma primário de ângulo fechado. E aí, para fechar esse ângulo, galera, o principal mecanismo que a gente tem basicamente é o bloqueio pupilar. Tá lá, a pupila, ela pode grudar, por exemplo, no cristalino. E aí, galera, o que é que vai gerar? Um acúmulo, principalmente ali na câmara posterior, ou seja, atrás da íris. Quando você faz esse acúmulo na câmara posterior, você pode fechar ainda mais esse ângulo e aumentar a pressão. Então, esse é o mecanismo mais comum, que é um contato anormal da íris com o cristalino, tá? E a epidemiologia é um pouco diferente disso que o Hugo acabou de falar. Aqui no glaucoma primário de ângulo fechado, a gente vai ter geralmente pessoas mulheres, idosas, geralmente asiáticas, tem uma história familiar positiva e pode ter genética envolvida. Hipermétropes. Era o que eu ia falar agora. E aí eu me enquadro. Uma vergonha, mas eu nunca fiz uma gônia em mim. Pedrinho, se quiser mais tarde fazer uma gônia no meu olho, eu aceito. Agora, aqui, galera, a gente tem um olho pequeno. Geralmente é um paciente que tem um olho pequeno e apertado, digamos assim. É um paciente hipermétrope, que tem câmara rasa, um comprimento axial reduzido, uma córnea curva e com diâmetro pequeno. Então, tudo isso que vai fazer com que aquele ângulo que o Pedrinho falou, que é onde faz a drenagem do humor aquoso, seja mais apertadinho. E aqui vem todos os problemas, tá certo? E aí eu queria trazer aqui essa imagem que eu trouxe aqui na imagem da esquerda, que mostra muito bacana a influência da luz, e aí indiretamente também, no caso, é a pupila que vai variar com essa influência da luz. Você consegue perceber aqui, ó, que nesse paciente está numa situação completamente de escuro. No caso, a pupila está o quê? Dilatada, digamos assim. Você consegue perceber aqui, ó, que no ângulo, praticamente a gente não tem nenhum espaçozinho. Por isso que, em alguns pacientes predispostos, se você faz a midriza em um paciente que tem ângulo fechado, ele pode desenvolver um episódio de fechamento angular agudo sintomático. Não quer dizer que ele vai desenvolver, mas da imagem você consegue perceber então a influência dessa pupila nesse ângulo fechando ainda mais. Quando o paciente foi exposto novamente à luz e aí a pupila fez o quê? Fechou, fez miose, você consegue perceber que o ângulo aqui, ó, ficou mais tranquilinho, tá certo? Agora, isso aqui é o mais comum.
Porém, a gente tem aqueles casos em que a gente vai fazer, por exemplo, a iridotomia, que eu vou falar daqui a pouquinho, e mesmo assim o ângulo não abre. E aí um diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar é de uma condição que a íris pode apresentar, que é a condição que a gente chama de configuração em íris e platô, e que pode ter também a síndrome da íris em platô. Que o que a gente basicamente observa, galera, é uma íris que tem uma anteriorização dos processos ciliares e ela tem uma inserção mais anteriorizada lá no corpo ciliar. A inserçãozinha dela aqui nessa região ela é mais anteriorizada e faz até apagar o suco ciliar que a gente pode apresentar, não é mesmo? Mas quando você está na avaliação do paciente que tem ângulo fechado, você vai primeiro pensar lá naquele mecanismo mais comum. Só que aí você faz a iridotomia e o paciente não abre o ângulo. E aí, outra coisa que ele também pode apresentar é um sinal da dupla Korkova, né? Que é um achado biomicroscópico que o paciente pode apresentar. E aí, essa imagem aqui é bem interessante, que eu tirei da aula do Bernardo, que a gente consegue perceber aqui, ó, o bloqueio pupilar, a íris está praticamente colada ali no cristalino e você está represando o muracoso aqui nessa câmara posterior, está fechando ainda mais e perpetuando esse procedimento. Nessa outra aqui, a gente tem a configuração da íris em platô, em que você consegue perceber essa anteriorização ali da implantação da íris. E um outro achado, um diagnóstico diferencial, que a gente pode ver muito bem aqui na UBM, né, na biomicroscopia ultrassônica, é um cisto de íris que, como ele está crescendo ali naquela região, ele também empurra a íris mais para frente e deixa o ângulo mais apertadinho. Fala aí, Pedrinho. E aqui, em relação à iridotomia, eu só vou aprofundar mais um pouquinho. Essa primeira imagem, ela mostra claramente o quê? A iridotomia, ela serve para fazer uma comunicação da câmara posterior com a câmara anterior e, consequentemente, igualar ali o fluxo entre as câmaras. A gente pensa muito no fechamento angular agudo, que justamente a gente tem ali esse processo no seu ápice. Porém, o que nós temos que pensar? Que o paciente que tem glaucoma primário de ângulo fechado, ele vive, na maioria das vezes, num estado de bloqueio pupilar relativo. E aí a gente tem que fazer obrigatoriamente, em caso de fechamento angular primário, glaucoma primário de ângulo fechado e considerar em caso de suspeita de fechamento angular primário. E uma coisa muito importante também é, alguns estudos, sendo o principal deles o estudo Eagle, ele mostrou que a longo prazo, a facoemulsificação, mesmo de cristalinos transparentes, ela apresenta um resultado superior até a iridotomia em relação à qualidade de vida não, mas o estudo ele fala em relação a custo e a número de medicações utilizadas. Qualidade de vida foi igual. Então, na última prova agora de 2025, caiu justamente uma questão de um caso de fechamento angular primário e ele pedia a conduta. Qual que era a conduta? Era iridotomia, que é a mais tradicional e correta? Não era facoemulsificação, que é uma conduta também aceita e hoje em dia cada vez mais vem ganhando força. Exatamente. E era exatamente a última coisa que eu ia falar, era exatamente dessas indicações que você acabou de falar, Pedrinho, da iridotomia, né? Eu só vou acrescentar algumas outras. Essas aí são as que a gente mais vê no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, um paciente que ele tem um ângulo fechado e é olho único. Poxa, não dá para correr o risco desse paciente alguma vez fechar o ângulo e perder esse olho, né? Um paciente que perdeu o outro olho por algum outro motivo, por exemplo. Paciente que tem uma alta hipermetropia, que você já sabe aí que é um olho realmente bem pequenininho. E um paciente, por exemplo, aquele que tem o ângulo fechado, mas ele não tem nada de glaucoma. Mas ele tem uma retinopatia diabética, ele tem uma alta miopia, não aqui porque geralmente não é alta hipermetropia que a gente geralmente tem. Mas é um paciente que você precisa fazer a dilatação da pupila com frequência para poder examinar o segmento posterior. Exato. Então, nesses casos, a gente também vai pensar em fazer a iridotomia, tá certo? E aí, pessoal, uma coisa que eu vou frisar é em relação ao fechamento angular agudo. Ele pode acontecer ali em qualquer momento da doença, né? E claro que quando ele está num fechamento angular ali intermitente, já tem formação de sinexo, você tem mais esse risco. E aí você tem aqueles sinais clássicos. Média midríase, edema de córnea, aumento muito importante da pressão, injeção ciliar, paciente vê halos e glares. E você tem que entrar com agentes hiperosmóticos, manitol, para também desidratar o vítreo. Tem que entrar com colírios de corticoide, colírio de pilocarpina para tentar ali tirar esse paciente do estado de bloqueio pupilar, com os medicamentos hipotensores, obviamente, com as 4 classes, até se discute análogo de prostaglandina, mas geralmente a gente entra, e assim que possível fazer iridotomia, que se for um mecanismo de bloqueio pupilar, você ter justamente essa quebra desse mecanismo. Perfeito, exatamente. E aí é basicamente isso que eu tinha para falar de GPAF. Vamos encerrar agora com o GNV, Pedrinho? GNV, pessoal, é um tipo de glaucoma secundário
que ele, assim, o glaucomatólogo, ele vê essa imagem, o coração, ele já começa a bater, assim, porque é gravíssimo, né, pessoal? Então é um negócio muito sério. E o problema aqui todo do glaucoma neovascular é lá na retina. Então, por isso você tem que ter um amigo retinólogo. Eu tenho aqui vários, graças a Deus. Flávio, Dani, Bernardo, Iago e muitos outros também lá no HC. Por quê? Você tem na retina um estímulo ali para a produção de novos vasos, então ali a gente tem uma isquemia na retina, e a área da retina saudável ela vai gerar fatores angiogênicos, sendo o principal deles o VEGF, e esse VEGF e outros fatores angiogênicos, eles irão proliferar de forma difusa e descontrolada esses neovasos, não só no segmento posterior, mas também no segmento anterior. E aí, no caso ali quais são as principais causas antes de chegar no segmento anterior propriamente dito? Primeira causa principal, oclusão de veia central da retina. Oclusão de veia central da retina, ela, assim que você tem um quadro desse, se você não institui o tratamento adequado, você tem o chamado glaucoma dos 100 dias. Em cerca ali de 3 meses após a oclusão de veia central da retina, você tem justamente ali o desenvolvimento do glaucoma neovascular. Retinopatia diabética é muito importante. Nós temos que pensar também em quadros de oclusão de ramo de veia central da retina, que a gente pode ter, mas com menor intensidade, e algumas situações especiais, que caem bastante em prova. Primeira delas, síndrome ocular isquêmica. Um paciente que tem ali uma hipoperfusão ocular por conta de uma placa ali muito extensa de ateroma na carótida. E esse paciente, ele pode muitas vezes, é aí que está a beleza dessa condição na prova, ter um fundo de olho ali com poucas achadas, algumas hemorragias em média periferia, uma isquemia também de segmento anterior. E como chega menos sangue, nós temos uma pressão intraocular baixa ou normal e o paciente tem um glaucoma neovascular. Isso a gente tem que ficar muito esperto. E outro fator que pode acontecer é tumores oculares gerando glaucoma neovascular. Nunca vou esquecer do menininho de 2 meses que eu acompanhei na residência com retinoblastoma, que em um olho ele já tinha glaucoma neovascular. Com a TOD você conseguia ver justamente esse glaucoma neovascular. Inclusive, é válido, muito nobre essa informação que você falou, porque às vezes a gente poderia pensar de uma forma inadequada assim, poxa, ele tá sem percepção luminosa, não consigo ver o fundo de olho, mas já tá sem percepção luminosa, né? Tudo bem, mas aí vai que é uma condição que pode colocar em risco não mais a saúde ocular, né? Mas a saúde sistêmica, como esses casos desses tumores que você comentou. Exato, então até justamente a gente pede ultrassom caso seja um paciente que você não acompanhou e não consiga ver o fundo de olho nesses casos de glaucoma neovascular. E aí, todo esse estímulo isquêmico, ele começa a proliferar vasos, principalmente ali inicialmente na borda pupilar, e esses vasos eles vão se proliferando até o ângulo, e no ângulo eles geram ali uma membrana que traciona toda essa questão da íris, uma membrana fibrovascular, gerando inicialmente um glaucoma pré-trabecular e, consequentemente, depois aí a gente tem ali uma sinéquia total de 360 em estágios mais avançados do glaucoma neovascular. É gravíssimo, tá, pessoal? E o tratamento aqui, a primeira coisa que tanto a prova como na prática a gente tem que ter é fazer o tratamento da etiologia de base da retina. Então, temos que fazer uma panfotocoagulação a laser muito extensa, né? E temos que fazer também, considerar antiangiogênico. E o Flavinho, ele comentou justamente um ponto muito importante, que é se esse paciente apresentar visão. Se ele não apresentar visão, aí você faz tratamento por olho cego doloroso. Então, você tem que fazer ali a panfotocoagulação e o tratamento considerar com anti-VEGF e depois fazer as medidas para hipotensão ali, né, para diminuir a pressão ocular. E aí a gente pode, algumas referências falam que você pode fazer a TREC, algumas que podem fazer o tubo primário, mas na prova, de verdade, identificar a causa, panfotocoagulação e anti-VEGF. E uma última coisinha para a gente fechar é, oclusão de artéria central pode dar glaucoma neovascular? Pode, mas é muito mais raro. Por quê? Quando você tem uma oclusão de artéria central, a retina residual não dá conta de produzir fatores angiogênicos, porque ela está toda isquêmica. Então, a gente precisa de ter retina viável justamente para que a gente possa produzir esses fatores. Perfeito, galerinha. E com isso, depois desse podcast aqui muito rico, inclusive com imagens, com a ajuda do Pedrinho, com a ajuda do Hugo, a gente consegue então finalizar essa primeira parte de glaucoma. Agradeço bastante aqui a sua audiência, espero de verdade que tenha sido proveitoso para você revisar essa primeira parte de glaucoma. Se inscreve aqui no canal, deixa a curtida, comenta, fala pra gente aí se você já aplicou esses conhecimentos na prática e fica atento que logo em breve a gente vai estar lançando também a parte 2 de glaucoma. Forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, até mais.